Convido os irmãos a se colocarem em pé. Peço para que abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 12. Eu vou pedir para que alguém me socorra aqui com o ventilador, por favor. Jeremias capítulo 12. Como é que a gente encontra Jeremias? Meio da Bíblia está Salmos, a partir de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Tem uma pergunta aí que é importante nós refletirmos nela. Jeremias 12, verso 5 diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Ficou claro a pergunta? Eu acho que a primeira pergunta é até mais compreensível. Se te fatigas com os que vão a pé, como competir com aqueles que vão a cavalo? Volte agora para Hebreus capítulo 12. A gente primeiro leu Jeremias 12, agora Hebreus capítulo 12. Hebreus já mais no final da Bíblia. De Apocalipse para trás, eu acho que a gente volta a cerca de 6 livros. Hebreus 12, versículo 4. Hebreus 12, verso 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos falar com Deus. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, tremendamente carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, nós temos algo para compartilhar nessa manhã, e eu rogo a Ti, ó Pai, para que o Senhor se agrade abençoar o Teu povo com o que nós vamos compartilhar aqui. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Os 2 versos, pelo menos na minha ótica, seguem um acompanhamento nas ideias que tem a passar. No texto de Jeremias, está nos dizendo o seguinte: olha, se vocês desanimam com coisas pequenas, como é que poderão lidar com dificuldades maiores? Perceberam mais ou menos qual é a ideia? Se vocês cansam competindo com quem vai a pé, como é que vão poder competir com quem corre a cavalo? A ideia é essa: quem vai a pé é um problema relativamente fácil de administrar. Se a gente, com problemas fáceis de serem administrados, nós nos cansamos, como é que nós vamos poder lidar com problemas mais difíceis, que seriam aqueles que correm a cavalo? E aí no texto de no texto de Hebreus, vai nos levar a entender que nós temos um potencial que nem sempre nós usamos. Então o texto de Hebreus fala que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até a carne e o sangue. Nós ainda não demos tudo o que temos para dar. Então talvez o texto de Jeremias está dizendo que nós temos potencial de vencer quem vai a pé, temos potencial de vencer quem vai a cavalo. Nós temos um potencial preparado por Deus para nossas vidas. Então, meus irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, trazer a seguinte reflexão: preparando-se para as crises. Preparando-se para as crises. O povo de Deus precisa estar preparado para as crises. Num certo sentido, talvez nós no Brasil, nós estejamos competindo com os que vão a pé.
porque em outros locais do mundo tem aqueles que competem com os que vão a cavalo. Nós às vezes precisamos lidar com certos problemas que a nós parecem grandes, mas quando nós comparamos com problemas de outros espalhados pela face da terra, nós acabamos notando que os nossos problemas, comparado com os de outros, são problemas menores. Nós precisamos nos preparar para as crises. O país do Japão é um país que, por causa da sua geografia, sofre muito com terremotos. Então, vez por outra, dá terremotos ali, e são terremotos altos naquela escala Richter. E o fato é que, lendo acerca disso, eu vi uma reportagem que dizia que até os edifícios construídos no Japão são edifícios com uma engenharia diferente dos nossos. Então são edifícios que parece que eles acompanham os tremores sísmicos que tem naquela região, que é para que o alicerce não trinque, não rache. Não sei até onde que procede, mas vai nos mostrando que, já que o país ali lida com muita crise, com muitos terremotos, até os edifícios são preparados para lidar com os terremotos pelos quais passam. Eu gostaria de, nessa manhã, mostrar na palavra de Deus 3 situações de crises. 3 situações de crises e a maneira como as pessoas devem lidar com essas crises. As 3 situações serão assim: a primeira, privação. Nós perceberemos que as pessoas passam por crise por causa das privações. A segunda, de tribulação. E a terceira, de opressão. Peço para que me acompanhem, por favor, em primeiro lugar, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Crise quando o assunto é privação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Eu peço para que leiam comigo a partir do verso 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Diz aqui, a partir do verso 24, assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, o rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Desculpe. Eu falei primeiro Reis? A crise quando a gente esquece o texto que tem que falar. É segundo Reis. Quem ouviu primeiro Reis, entenda segundo Reis. O bom é que, tendo encontrado o primeiro Reis, para encontrar o segundo é fácil. É só em um livro adiante. Segundo Reis, capítulo 6. Eu sou um pouco teimoso, mas se todo mundo ouviu primeiro Reis, é porque eu falei primeiro Reis mesmo, né? Segundo Reis, capítulo 6, verso 24, diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu, sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Meus irmãos, a fome naquela região trouxe carestia. Essa carestia tanto fez com que os alimentos fossem escassos, quanto o pouco de alimento que havia fosse muito caro. O que acontece? Naquela época, as grandes cidades, elas eram muradas. Então, quando os exércitos inimigos vinham contra as cidades, era só fechar os portões e ficar dentro da cidade. Por um lado, ficavam protegidos. O exército inimigo não podia entrar. Mas, por um outro lado, eles ficavam ilhados.
porque além dos inimigos não entrarem, os recursos necessários também não entravam. Então eles estavam dentro daquela cidade, e por falta de alimento, eles acabavam comendo qualquer coisa. Eles chegavam a ter cabeça de jumento como um alimento, não vou nem dizer opcional, mas um alimento necessário. E veja bem, meus queridos, eu creio que poucas pessoas aqui teriam estômago para comer cabeça de jumento. Cabeça de vaca, eu já vi comendo, mas cabeça de jumento eu não imagino. Agora, não é só que eles comeriam cabeça de jumento, é que eles pagavam 80 ciclos de prata por uma cabeça de jumento. Sabe quanto é um ciclo? Um ciclo é em torno de 6 gramas. 6 gramas. 80 ciclos, 80 vezes 6, 480. Então era cerca de 480 gramas, quase meio quilo de prata por uma cabeça de jumento. E está vendo aí o esterco de pomba? Falando que era 5 ciclos. Talvez na sua cabeça esteja a pergunta: mas para que eles iam comprar esterco de pomba? É porque era um combustível natural. Então, para cozinhar a cabeça de jumento, eles precisavam do esterco de pomba, porque era um tipo de combustível. Meus irmãos, nós estamos lidando com uma situação de fome, e a fome é real. Quando nós lemos o Velho Testamento e também o Novo Testamento, nós percebemos que houve algumas situações de fome geográfica. Na época do Gênesis, Abraão passou por isso, Isaac passou por isso, Jacó passou por isso. Lembra que José, ele teve 2 sonhos? Num sonho, era 7 vacas gordas, simbolizando fartura. No outro sonho, 7 vacas magras, simbolizando privação. E eram 7 anos de fome. Se nós virmos o livro de Ruth, começa dizendo que havia fome em Judá, havia fome em Belém, de maneira que a família de Ruth saiu para a terra de Moabe em busca de pão. Então, fome na Bíblia é uma coisa um tanto comum. Fome na vida é uma coisa um tanto comum. Tem aqueles que passam por fome em sentidos diferentes. Alguns em termos financeiros, reais, literal. Tem pessoas que estão com dificuldade de pagar as suas contas. Tem pessoas que estão literalmente vendendo o almoço para comprar a janta. Tem pessoas que nessa época de frio não conseguem comprar agasalho para si, agasalho para os filhos. Então tem a fome no sentido literal, tem a fome no sentido emocional. É a pessoa que realmente quer se relacionar com alguém, só que a pessoa para a vida dela até agora não surgiu. E o que ela sente? Fome, sente falta, sente um vazio que precisa ser suprido. Tem pessoas que passam por fome no casamento, já está casada, mas infelizmente passa por fome de afeto, passa por fome de carinho, passa por fome de respeito. Tem pessoas que passam por fome em diversos sentidos. Meus queridos, tem filhos que passam por fome da companhia dos pais. Recentemente, um desses dias aí que por causa da Copa não teve atividade, eu marquei uma visita e a visita não deu certo de acontecer. Eu fiquei em casa à tarde, eu comprei umas bolinhas de gude. Vocês lembram disso? Vocês lembram? E aí eu fiz 3 buraquinhos num passeio de casa, que é de chão batido. Fiz 3 buraquinhos, 3 caçapas, e fui brincar gude com meus filhos. Sabe aquele jogo veneno? Eu não sou tão velho assim, eu sei que alguém mais aqui sabe. Olha, os olhos dos meninos brilhavam, e eles chamaram os coleguinhas deles da rua, e a gente passou a tarde jogando. E eu fui percebendo como é que meus filhos estavam com fome da presença do pai, brincando com eles. Então, meus queridos, fome é real. E sabe o que fome causa? Observe que esse texto vai nos mostrar algumas coisas. Observe aqui, por favor, o verso 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher:
acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Meus queridos, em primeiro lugar, fome nos leva a perceber o quanto precisamos de Deus. Aqui está o rei. A mulher achava que a situação dela era difícil porque ela era uma simples plebeia, ela era uma pessoa comum. Então ela achava que o rei, porque estava no status social acima do dela, o rei não passava pelo mesmo problema que ela e podia resolver o seu problema. E quando ela clama para o rei diz: olha, se Deus não fizer nada, eu também não posso. Meus queridos, em primeiro lugar, fome nos leva a perceber o quanto que somos impotentes diante dos problemas. Quando nós olhamos a fatura do cartão de crédito e nós percebemos que o dinheiro que tem não paga a fatura, nós percebemos que não somos tão autossuficientes quanto imaginávamos. Quando nós olhamos para os filhos e nós percebemos que as necessidades deles não conseguimos suprir, nós notamos que não somos tão autossuficientes quanto imaginávamos. Quando nós lidamos com carências emocionais, que é real, foi Deus que nos criou assim. Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Nós percebemos que não somos tão autossuficientes quanto imaginávamos. E aí o rei fala: se Deus não fizer nada, eu também não posso. Mas tem uma segunda coisa que a fome mostra. Continua lendo aí, por favor. Verso 28. Perguntou-lhe o rei: o que tens? Sabe qual a pergunta do rei? O rei está perguntando: mulher, qual é o problema? O que você tem? Por que você quer a minha ajuda? Qual é o problema? Olha a resposta da mulher. Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ficou claro mais ou menos a situação? Lembra que a fome era extrema. Uma cabeça de jumento, 80 ciclos de prata, e não se encontrava ou a prata ou o jumento para ser comprado. Quem tinha a prata não tinha o jumento, quem tinha o jumento não tinha a prata. Então, meus queridos, o que acontece? Uma mulher com tanta fome, ela chegou diante da outra e falou o seguinte: para nós duas não morrermos de fome, a gente faz assim, ó: hoje a gente cozinha o teu filho e a gente come o teu filho. Amanhã a gente cozinha o meu e come o meu. Isso dói nos ouvidos da gente. Só a ideia já dói. E a mulher aceitou. E chegou no outro dia, ela falou: bom, ontem a gente comeu o meu, agora a gente vai comer o seu. E a outra, ou por má fé, ou porque a consciência doeu, ela se arrependeu, ela não quis fazer isso. Meus queridos, sabe qual a segunda coisa que a fome mostra? A maldade do coração humano. Percebe a maldade do coração dessa mulher? Olha, se você observar o texto, ela não está chateada porque comeu o filho dela. Ela está chateada porque não conseguiu comer o filho da outra. Percebe que é isso que ela está dizendo? Olha, rei, até o momento em que comemos meu filho, eu não achei ruim, eu nem procurei a tua ajuda. Quando foi para comer meu filho, eu nem procurei a tua ajuda, rei. Mas quando foi para comer o filho da outra e a outra não deixou, aí eu te procurei. Meus irmãos, nós temos um coração tão mau que olhar para isso daí nos leva a achar que situações assim acontecem com outros em casos extremos, mas acontece conosco. Sabe o que nós fazemos quando nós passamos por fome? Nós abandonamos nossos valores mais íntimos. Tem pessoas que numa situação de dificuldade abandonam o Senhor. Abandonam o Senhor. Sabe aquele voto de casamento que você fez? Sabe, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? Quando passa por fome, parece que esses votos foi apenas algo da cerimônia, não tem valor nenhum. Sabe aquilo de até que a morte o separe? Quando passa por fome, você não está nem preocupado com esse voto.
Maldade do coração do homem. Maldade do coração do homem. Sabe aquilo que a gente fala? Prefiro morrer do que pecar contra o Senhor? Quando nós passamos por fome, parece que isso não tem tanto significado para a gente. Meus queridos, a fome mostra tanto a situação onde somos impotentes, quanto a situação onde somos maus. Sabe algo mais que essa situação aqui nos mostra? Num caso bem extremo, não era para o povo aqui se quebrantar diante de Deus? Nós vamos perceber que acontece o contrário. O povo aqui acaba se rebelando contra Deus. Dá uma olhada um pouquinho abaixo aqui. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei, quando percebe a situação que está passando, o rei chega e fala: olha, hoje eu mato o profeta do Senhor. Porque o rei achava que, se rebelando contra Deus, não precisaria lidar com as consequências dos pecados que estava cometendo. A situação é a seguinte: o povo de Israel tinha abandonado o Senhor já há séculos. O povo de Israel estava atrás de outros deuses. E em consequência disso, estava vindo sobre o povo de Israel as consequências das más decisões. E agora, ao invés do povo perceber que tudo aquilo era resultado das más decisões deles, como é que diz a palavra? Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não, o rei está querendo se voltar contra o servo de Deus que havia denunciado o pecado. Meus irmãos, às vezes nós queremos tomar decisões erradas. E quando nós somos confrontados com as decisões erradas que tomamos, nós criamos antipatia por aqueles que nos confrontam. Já lidando com a experiência pastoral há alguns anos, eu já percebi que pessoas que nos tinham muito carinho, hoje nos têm antipatia. Então, somente porque precisamos mostrar na palavra de Deus que determinadas práticas não eram de Deus. Porque tão somente precisamos mostrar na palavra de Deus que certas decisões não são de Deus. Divórcio não é de Deus. Namoro misto não é de Deus. Sexo fora do casamento não é de Deus. Idolatria não é de Deus. Má programação televisiva não é de Deus. E por mais que as pessoas queiram criar antipatia por quem as confronta, não muda o fato de que não é de Deus. Mas, meus irmãos, esse texto aqui vai nos levar a perceber também o seguinte: realmente, situação de fome mostra a impotência do homem, mostra a maldade do coração, mostra que nós acabamos nos voltando contra Deus em situações assim. Quantas vezes nós já ouvimos a sociedade dizer: se Deus é bom, por que existe fome no mundo? Acabamos nos voltando contra Deus. Mas sabe algo maravilhoso que esse texto nos mostra também? Que situações de fome, muitas vezes, são as situações onde nós podemos experimentar o grande agir de Deus. Em situações assim, nós podemos experimentar o quanto que Deus é gracioso, o quanto que Deus intervém, o quanto que Deus vem ao nosso encontro, não porque mereçamos, mas tão somente porque Deus nos ama e quer cuidar de nós. Por mais que esse texto mostre que aquela mulher, assim como a outra que matou o filho para comer, por mais que o texto mostre que aquelas mulheres não mereciam o agir de Deus, por mais que o texto mostre que o rei não merecia o agir de Deus, por mais que o contexto mostre que o povo de Israel não merecia o agir de Deus, Deus virá ao encontro desse povo para manifestar o seu agir. Por mais que a minha experiência de vida me mostre que eu não mereço o agir de Deus, Deus veio ao meu encontro para manifestar o seu agir. Observe o que o texto diz. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria.
Meus queridos, o rei está mandando um algoz vir decapitar Eliseu. E o rei vem atrás para ver se Eliseu vai ser mesmo decapitado. E quando o rei chega ali para fazer com que a cabeça de Eliseu caia de seus ombros, Eliseu vai trazer uma palavra da parte de Deus, que é uma palavra de bênção, uma palavra de graça. E Eliseu vai dizer o seguinte: olha, até hoje, uma cabeça de jumento custa 80 ciclos de prata, mas amanhã, a estas mesmas horas, um alqueire de farinha vai custar 1 ciclo de prata. Meus queridos, olha a proporção: cabeça de jumento, 80 ciclos, alqueire de farinha, 1 ciclo. Percebe que da carestia haverá agora uma abundância de alimentos? Porque aquela relação oferta e procura, como a oferta era pouca, como a procura era pouca, a oferta era cara. Mas agora, como aumentou a oferta, então o preço cai. O que é importante nós entendermos disso? Guarda uma coisa no teu coração, independente da intensidade da tua fome, Deus tem fartura para a tua vida. Guarda isso no teu coração. Independente do tamanho da tua fome, Deus tem fartura para a tua vida. Ainda que uma cabeça de jumento esteja custando 80 ciclos de prata, Deus manifestará fartura na tua vida. Mas sabe o que o texto também vai nos mostrar? Que nós precisamos confiar para desfrutar o agir de Deus. Dá uma olhada aí, está no capítulo 7, olha o verso 2. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eliseu, boca de Deus, profeta de Deus, está profetizando que haveria fartura. Eliseu está dizendo: amanhã, a estas horas, um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo de prata. Aí o capitão fala assim: ainda que Deus fizesse janelas no céu, para que dessas janelas chovesse esse alimento, nem mesmo assim o que você está dizendo seria verdade, Eliseu. Aí Eliseu fala: com os teus olhos você verá, mas você não comerá. Meus queridos, o que esse capitão está demonstrando? Incredulidade. O capitão está duvidando do poder de Deus, está duvidando da graça de Deus. Talvez o capitão duvidasse até da existência de Deus. E porque o capitão estava duvidando, Eliseu fala: com os teus olhos verás, mas não comerás. Meus irmãos, olha que lição tremenda que esse texto nos traz. Se por um lado manifesta a profunda maldade do coração do homem, também mostra que sem fé é impossível desfrutarmos o agir de Deus. Guarda bem isso daqui. Deus faz o que faz por graça. Deus faz o que faz por graça. Mas nós só desfrutamos o que Deus faz se nós confiarmos. Efésios 2:8. A salvação é pela graça. Mediante? Por que Deus nos salva? Pela graça. Por que nós obtemos a salvação? Pela fé. Isso quer dizer que se nós não confiarmos, a salvação que Deus já preparou não alcançará a nossa vida. Isso quer dizer que a fartura que Deus havia feito, se o capitão não confiasse, o capitão não comeria. O que acontece então? Lê esse texto em sua casa, você vai perceber que Deus, de uma maneira bem miraculosa, Deus faz com que há abundância de alimento. Mas dá uma olhadinha, por favor, no finalzinho do capítulo. Diz assim, versículo 17: dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Só para a gente entender aqui, houve fartura de alimento. E como o povo estava com muita fome,
O povo estava querendo entrar para se alimentar. E o capitão ficou na porta para conter o povo. Aí o povo, naquela fome que estava, o povo adentrou a porta com tudo e pisoteou o capitão. Então o capitão viu a fartura de alimento, viu que realmente um alqueire de farinha ficou por um ciclo. Viu, mas não pôde comer nem uma colher daquela farinha. Por qual razão, meus queridos? Porque duvidou do agir de Deus. Qual é a primeira aplicação que eu gostaria de trazer para nós aqui? Diante da crise da privação, diante da crise da falta, nessa privação, nessa falta, nós percebemos que somos impotentes. Muitas vezes a maldade do nosso coração se revela nessa hora, e nós temos até a tendência de querer nos afastar de Deus, de blasfemar de Deus, de duvidar de Deus. Mas, meus queridos, confiemos que Deus tem fartura para suprir a nossa fome. Tem a pessoa de Deus para a sua vida, meu irmão, você que está solteiro. Tem a pessoa de Deus para a sua vida, minha irmã, você que está solteira. Tem restauração para o seu casamento. Tem abundância de Deus para a sua vida. Mas veja, você só poderá desfrutar isso se você realmente confiar. E fé vai mostrar duas coisas, três pelo menos: dependência, obediência, paciência. Precisa depender do que Deus está falando, precisa obedecer o que Deus está pedindo e precisa esperar o agir de Deus. Primeira lição para a gente. Gostaria então de ir para um segundo ponto. Crise quando o assunto é opressão. Crise quando o assunto é opressão. Aqui é a crise da privação. Queria pensar com vocês na crise da opressão. Vá comigo, por favor, para Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim, Marcos 9 a partir do verso 14: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutias com eles? Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então lhes disse Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Meus irmãos, o que nós estamos lidando aqui? Uma crise numa geração incrédula e perversa. Essa crise já não é de privação, essa crise é de opressão espiritual. E, meus queridos, eu quero lhes dizer que assim como a crise da privação é real em nossos dias, a crise da opressão espiritual é tremendamente perceptível. Isso que acontecia com aquela criança se reflete hoje em nossa geração. Para pensar. Em primeiro lugar, extremos. Onde é que esse menino era lançado? No fogo ou na água? Percebe? Uma geração dada a extremos, a exageros. Uma geração sem limite. Se compara com a nossa geração hoje? Indo adiante. O texto fala que esse menino tinha um comportamento autodestrutivo. Esse menino, ele se jogava no fogo para morrer, se jogava na água para morrer.
O que nós percebemos hoje? Comportamentos autodestrutivos para com a moral, comportamentos autodestrutivos para com a família, comportamentos autodestrutivos para com a saúde física, comportamentos autodestrutivos para a vida com Deus. Assim como aquele menino passava por opressão espiritual, nossa geração tem passado por opressão espiritual. O texto fala que esse menino tinha esse problema desde a infância. O que isso quer dizer? O problema era crônico, o problema estava enraizado, o problema vinha já há muito tempo. Meus queridos, pare para pensar nisso. Temos tido problemas enraizados em nós de tal forma que nós estamos acostumados com eles, achando que é assim mesmo e não tem nada que possa fazer para mudar. Nós realmente achamos que casamento pode ser vivido de qualquer jeito. Nós realmente achamos que filhos podem ser criados de qualquer jeito. Meus queridos, ontem na reunião de homens aqui, eu fiquei pensando algumas coisas que é para nós considerarmos. O que é ser homem? É ser reprodutor? É apenas gerar filhos? Desculpem lhes dizer isso, mas qualquer animal pode ser um reprodutor. O que é ser homem? É apenas suprir as necessidades da casa? Graças a Deus porque tem suprido. Mas olha, é mais do que isso. Ser homem é realmente ser um cabeça no lar. É ser um sacerdote de Deus dentro de casa. É ser um referencial para a família, um referencial para os filhos. Mas o problema é que nós temos tido problemas de infância, problemas crônicos. Nós achamos que do jeito que está, pode continuar. Do jeito que estamos, podemos ir adiante. Olha, um problema sério aqui, problema de opressão espiritual. E esse menino crescia dessa maneira. Tem filhos que têm crescido sem referencial espiritual dentro de casa. E o que é pior? Quando Jesus fala que é para trazer um menino até ele, o texto fala que quando o menino olhou para Jesus, o espírito imundo se apossou do menino de forma violenta, de maneira que o menino caía no chão e espumava. Meus irmãos, as pessoas quando estão sendo confrontadas com Jesus, quando estão sendo confrontadas com a verdade, infelizmente, estão caindo no chão, espumando, porque elas não conseguem aceitar a verdade, porque elas não conseguem aceitar o que Jesus tem para mostrar para elas. Como é que o apóstolo Paulo fala? Que chegaria uma época em que as pessoas teriam comichão nos ouvidos, as pessoas gostariam de ouvir qualquer coisa, menos a verdade. Paremos para considerar isso. Olha, me permitam lhes dizer, com a liberdade que nós temos ao longo de anos juntos, já posso falar dessa maneira? Vejo várias pessoas que se agradam no Senhor, que amam a Jesus Cristo, que amam o trabalho de Deus, que amam a palavra de Deus, mas eu também vejo várias pessoas que já sabem no que tem errado, mas não têm se importado com os erros que cometem. Meus queridos, não façamos como esse menino. Diante da verdade, cai no chão, espuma, rilha os dentes, mas não se submete à presença de Cristo. Como é que essa crise aqui foi resolvida? Observe, por favor, o que acontece então. A gente estava no versículo 21, verso 23. Final do verso 22 diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meus queridos, por que aquele capitão de Samaria não desfrutou da abundância de Deus? Porque o capitão não confiou. Qual era o problema do capitão? Falta de fé. Esse pai aqui, depois de passar tantos anos sofrendo com o filho, o pai pergunta para Jesus: tu podes? Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Aí o pai fala: eu creio. E aí ele começa a chorar.
E ele diz: me ajuda na minha falta de fé. Vamos entender um pouco isso? Quando o pai traz o problema do menino para Jesus, o que Jesus fala? Ó geração incrédula. Geração, o assunto todinho aqui é fé. A geração por si só é incrédula. É uma geração que tem dificuldade em crer, que tem dificuldade em depender, que tem dificuldade em confiar, que tem dificuldade em esperar. Porque fé é isso: dependência, obediência, paciência. Então a geração é incrédula. Aí o pai pergunta: tu podes fazer alguma coisa? Jesus fala: tudo é possível ao que crê. O pai fala: eu creio. Mas ele começa a chorar. Talvez porque ele tivesse lembrado do que Jesus falou: eu sou incrédulo. Talvez porque ele estivesse lembrando de tudo aquilo que ele já havia passado, do seu desespero. E pensando nisso, ele fala: Senhor, me ajuda. Eu estou dizendo que creio, mas eu não creio tanto assim não. Eu estou dizendo que creio, mas pensando bem, eu acho que eu não creio muito não. Me ajuda na minha falta de fé. Meus queridos, precisa ser a oração do povo de Deus. Você crê que Deus pode restaurar seu casamento? De boca você fala: creio. Mas lá no fundo você precisa chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, eu acho que eu não creio não. Você crê que teu filho pode voltar para Jesus? Creio. Começa a chorar com o Senhor e fala: Deus, eu não sei se eu creio não, me ajuda com a minha falta de fé. Você crê que o Senhor pode restaurar a sua vida? Creio. Começa a chorar com Deus: Senhor, me ajuda, que eu não sei se eu creio tanto assim não. Meus queridos, a palavra do Senhor está nos dizendo que na crise da privação, o que impediu aquele homem de desfrutar a fartura de Deus foi não ter confiado. Na crise da opressão, na crise do problema crônico, na crise daquele problema que dura já anos, a necessidade daquele homem para vencer esse problema é confiar. Só que esse homem está me mostrando uma lição maravilhosa. Até para confiar eu preciso de Deus. Até para confiar eu preciso de Deus. Como é que diz Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Até a confiança é um dom de Deus no coração da gente. Senhor, me ajuda a crer. Senhor, me ajuda a confiar. Senhor, me ajuda a obedecer, me ajuda a depender, me ajuda a esperar. Eu preciso de Deus para tudo. E alguém pode pensar consigo: mas pastor, e como é que Deus vai acrescentar a fé no meu coração? Final desse texto aqui, versículo 28, diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de jejum e de oração. Eu já compartilhei esse texto no passado, vou dar um pano de fundo rápido. Se vocês olharem, vocês perceberão que vários demônios os discípulos já tinham expulsado antes. Eles já haviam expulsado vários demônios. Mas quando chega esse daqui, eles não conseguem fazer nada. Jesus expulsa, aí eles em particular, eles falam: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Eu imagino que eles podem ter dito assim: Senhor, por que todos os outros nós expulsamos, mas este não? Aí Jesus fala: esta casta, esse tipo de demônio. Esse tipo, meus irmãos, tem situações que nós conseguimos resolver com a nossa jornada cristã até agora. Mas tem outras situações que as experiências do passado não trarão vitória no presente. Nós precisamos depender do Senhor por meio do jejum e da oração. O que é o jejum e a oração? É uma busca intensa e específica por Deus acerca de um determinado assunto. É uma busca intensa. Eu estou abrindo mão do meu alimento para buscar a Deus acerca deste assunto, para orar. É uma busca intensa e específica. Eu sei que tem algumas igrejas que entram na moda da campanha. Campanha de oração para isso, campanha de oração para aquilo. Minha dificuldade com campanha é estabelecer a agenda para Deus.
Então daqui a 10 dias, vamos fazer uma campanha de 10 dias, que em 10 dias Deus vai agir. Eu tenho dificuldade de estabelecer data para Deus, porque o soberano é Ele e não eu. Quem estabelece a data é Ele, não sou eu. Então eu não estou falando em campanha, mas olha, eu vou assumir um compromisso de oração com Deus acerca de um determinado assunto. Vou assumir um compromisso de busca por Deus acerca de um determinado assunto. Tem um assunto que está me oprimindo emocionalmente, me oprimindo psicologicamente, me oprimindo familiarmente, e eu sozinho não consigo resolver. Eu vou assumir um compromisso com Deus de buscá-lo acerca deste assunto. Percebe o que Jesus está dizendo? Olha, tem problemas específicos que você precisa de uma busca específica. Essa casta, jejum e oração. Tu crês? Eu creio, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Terceiro e último lugar. Preparando-nos para as crises. Quando o problema é quando o problema é privação, fome. Quando o problema é opressão. Quando o problema é tribulação. E aqui a gente encerra. Você está no capítulo 9, volte algumas páginas. Capítulo 4, por favor. Capítulo 4. A partir do verso 35. Diz assim, 4 a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus irmãos, caminhando para o final. Este ponto vai ser mais curto, mais resumido. Preparando-se para a crise. Nós temos crise quando o assunto é privação. Isso é real. Aqui tem pessoas que gostam de tirar uma de super-heróis da fé. Certas coisas não os atingem. Olha, eu não creio nisso não. Eu creio que somos réis mortais. E como mortais passamos por coisas que outros mortais passam. Então realmente, na privação, precisamos confiar. Precisamos depender. Na situação de opressão, ainda que o problema seja crônico, precisamos confiar, precisamos buscar a Deus intensamente acerca do assunto. Quanto tempo Lázaro estava morto? 4 dias. E mesmo depois de 4 dias Lázaro morto, ele ressuscitou. Tem quanto tempo que você está separado do seu cônjuge? Olha, rapaz, independente de você já ter dado a entrada no divórcio, independente disso, busque a Deus acerca deste assunto, porque o Deus que eu creio ressuscitou Lázaro. Se ressuscitou Lázaro, restaura seu casamento também. Agora, o problema é tribulação. O que acontece? Os discípulos estão dentro do barco e as ondas começaram a se levantar sobre o barco. Provações que a gente passa no dia a dia. De repente a tribulação no trabalho, de repente a tribulação com o vizinho, problemas que a gente passa no dia a dia. Mas o que é fato? O fato é o seguinte: no meio dessas tribulações, tem pessoas que são experientes com tribulações assim. No barco tinha pescadores, mas mesmo aqueles que eram experientes, chegou ao ponto que eles perceberam que não podiam fazer nada acerca do assunto. E o que acontece? As ondas estavam maiores do que o barco, já estava enchendo. E eles se desgastaram remando. Isso quer dizer que já estavam cansados. E em meio a isso tudo, eles esperavam a ajuda de quem podia ajudar. Eles olhavam para Jesus ali do lado. E se eles fossem iguais eu sou, eles iam pensar um bocado de coisa. Jesus já fez tanta coisa grande. Eu já vi Jesus fazer tanta maravilha. E por que Jesus não resolveu isso ainda? Por que Jesus está dormindo?
Por que Jesus não se levanta e não resolve logo o problema? Meus irmãos, eu estou preparando um material sobre crises de fé. Crises de fé. E eu estou selecionando pessoas na Bíblia que passaram por crises de fé. E já tem mais de 20. Eu estou ali fazendo um material sobre cada um. E sabe o que eu percebo aqui? Que os discípulos estão numa crise de fé. Quando as nossas forças não superam as ondas que estão ao redor do nosso barco. Quando as ondas estão entrando no nosso barco. Quando o socorro não vem. E quando parece que Deus não se importa. Porque vamos concordar que em meio a isso tudo, Jesus ali do lado dormindo, parece que ele não está preocupado? Concorda que os discípulos falam isso para Jesus? Senhor, não te importas? Senhor, o Senhor não se incomoda com isso? Olha como é que eu já estou cansado. Olha o desespero que eu estou. Porque de repente, Pedro, Tiago, João e André, como pescadores, talvez soubessem nadar. Mas talvez Levi, que era publicano, talvez Levi não soubesse nadar. E talvez tivesse algum outro lá que também não soubesse nadar. E esses talvez estivessem com um desespero maior. Senhor, não se te dá? Eu não tenho estrutura para lidar com isso. Meus irmãos, Jesus desperta, Jesus se levanta, ele acalma a tempestade. Agora o que chama a minha atenção é o que Jesus fala com eles depois. Por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Quando eu olhava para esse texto, sabe o que eu pensava? Que Jesus está repreendendo a falta de fé, porque eles acordaram Jesus. Gente, vocês não precisavam ter me acordado, vocês podiam resolver isso sozinho. Eu pensava assim. Só que eu entendi que eu estava errado. Jesus queria dizer o contrário. Gente, por que vocês não me acordaram antes? Vocês ficaram aí se desgastando esse tempo todo. Vocês ficaram remando, pensando só pessimismo, só fatalismo. E eu estava aqui do lado. Jesus, o texto fala que ele estava dormindo, realmente ele estava dormindo. Mas só para a gente imaginar, talvez ele estivesse assim, dormindo com o olho fechado e o outro aberto, só esperando o pessoal chamá-lo. Olha, aquele sono de Jesus não era o sono de quem não se importa. É o sono de quem está esperando você chamá-lo. É o sono de, olha, eu quero ver até onde que você acha que consegue remar sem mim. Quando você perceber que precisa de mim, quando você deixar essa sua timidez e confiar, eu vou acalmar essa tempestade. Nós às vezes deixamos nossas ondas irem mais longe do que precisavam, porque nós demoramos de buscar Jesus. Nós às vezes deixamos entrar mais água em nosso barco do que precisava, porque nós demoramos de buscar por Jesus. Nós às vezes cansamos mais do que precisávamos, porque nós demoramos de buscar por Jesus. Jesus não está repreendendo eles porque o acordaram. Jesus está repreendendo porque eles demoraram em acordá-lo. Jesus está falando, olha, vocês poderiam ter me buscado mais cedo. Poderiam ter me buscado antes. Meu irmão, em ambos os textos, na questão da fome, da opressão e da privação, ou da tribulação, qual é a mensagem essencial? O povo de Deus precisa confiar. O povo de Deus precisa confiar no seu Deus. A palavra do Senhor diz assim: meu justo viverá pela fé. Se a sua alma retroceder, eu não tenho nele prazer. Sem fé é impossível buscar a Deus. É necessário que aqueles que o buscam creiam que ele existe e que é galardoador de quem o busca. Meus irmãos, precisamos confiar. Precisamos confiar em Deus diante das nossas privações, diante daquilo que nos faz falta. Ele tem abundância para a nossa vida. Precisamos confiar diante da opressão pela qual estamos passando. Ele tem libertação para a nossa vida.
Precisamos confiar diante da tribulação pela qual nós passamos. Ele tem bonança para a nossa vida. Dependamos de Deus. Assumamos aqui um pacto com o Senhor, uma entrega total de fé ao Senhor. Deus, eu quero crer acima de tudo. Quero crer acima do problema. Uma fé que realmente dependa 100%. Uma fé que obedeça. Uma fé que espere. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Deus não tem derrota para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que confiemos de tal forma que a vitória do Senhor alcance o nosso coração, alcance o nosso problema. Que Deus nos abençoe. Convido-os agora a curvarem suas cabeças, nós vamos orar. E ao término da oração, o pastor Infante orará com voz audível. Gostaria que o irmão considerasse o que talvez Deus quisesse lhe falar acerca do que compartilhamos. Em termos de privação, consegue perceber onde é que está a privação na sua vida? Consegue perceber? Às vezes a privação mostra a maldade do nosso coração, mostra a tendência que nós temos de nos rebelar, a dificuldade de confiar. Quando o assunto é opressão, problemas crônicos, o inimigo se levanta. Nós temos a tendência de resistir quando Jesus vem nos confrontar. Diante da tribulação, eu sei que as ondas às vezes são maiores que o nosso barco. Em nada disso confie na sua força. Em tudo isso, busque depender de Deus. Coloca teu casamento, coloca teu namoro, coloca teu trabalho, coloca teu problema diante de Cristo agora. Pastor Infante vai orar. Após a oração com pós-lúdio, oração silenciosa, o culto está encerrado. Santo Deus, nós agradecemos, teu Pai, por esse desafio que foi lançado aos nossos corações, e que entendamos a necessidade de buscarmos a tua face intensamente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É a promessa que nós temos na palavra. Portanto, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Se estamos 2000 anos depois de tudo aquilo que aconteceu, compete, temos a bênção do céu e sermos agraciados com aquela promessa maravilhosa: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aumenta a nossa fé, Senhor. Os discípulos pediram isso, pedimos também. Ensina-nos a orarmos. Eles pediram, pedimos também. Dá-nos a sabedoria, ó Deus, e nos ajude a sermos gratos por esta tão preciosa salvação e ao mesmo tempo nos colocarmos para a divulgação da tua santa palavra. Abençoa os lares da tua igreja. Abençoa, Senhor, as nossas crianças diante desse mundo tão podre, tão horrível. Tem compaixão dos nossos pequeninos, juniores, adolescentes, jovens, adultos, os anciãos, ó Deus. Protege os teus filhos e ajuda-nos a termos uma vida mais íntima contigo. Por favor, Pai, ajuda-nos a entrarmos mais intensamente no nosso quarto secreto e buscarmos a tua face. Obrigado por esse desafio, te agradecemos, ó Pai. Não somente ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, Senhor. Amém.